Oi de novo as duas. Toma mais um gole. É isso, é a vida. Linda. Guta Galbinski, seja bem-vinda ao Rafa Show. Obrigada, que honra estar aqui te reencontrando, Rafa. Ai, é verdade. Hoje a Guta vai falar muito sobre relacionamento e comunicação no digital, com toda a bagagem que ela tem através da Job, que é a agência de marketing dela. Vamos começar pela prática. Até onde vai o trabalho da agência e começa do cliente? Então, a marca precisa viver o seu branding, viver o seu storytelling. E a agência, ela que vai escolher qual narrativa, qual é o ponto forte daquela marca e aí sim destacar na rede social através de uma editoria de conteúdo. E claro, né, a gente faz o 100% do nosso 50%. Mas tem muito que é do papel do cliente também. E quando o cliente tem vontade de fazer acontecer, tudo flui e realmente dá pra ver que o resultado é diferente. Sim. Tu trabalha muito hoje com marcas, principalmente voltadas para moda, né? Dá um exemplo aí pro pessoal de uma estratégia muito bem planejada para uma campanha de moda, por exemplo, ou sei lá, um lançamento de alguma campanha. Pro ramo de moda, a gente precisa entender qual é o storytelling da coleção. Muitas vezes, no varejo, as marcas acabam atropelando os processos criativos e para nós é muito importante a gente dar uns passos atrás e conversar com a estilista, e conversar com a modelista, com o pessoal da criação e entender de onde vieram aquelas referências. Porque a gente consegue entregar muito mais profundidade de uma campanha para o público quando a gente entende quais foram as inspirações, qual é o mapa de mundo que aquela pessoa, quando criou a coleção, estava tendo. E aí sim a gente conseguir mostrar para o público, né? Isso é muito importante para que o público enxergue a marca não só como uma venda de produto, mas sim como um contador de histórias. E aí sim a gente consegue gerar uma comunidade. Sim, eu vejo muito, principalmente entre as marcas que eu trabalho hoje, a agência ela não tem muito como descobrir o que tá acontecendo ali por trás, porque como tu falou, 100% dos 50% que vocês fazem, o resto é a marca, né, que tem que entregar para vocês. Então, assim, realmente tem muita importância no que vem a parte que sai da marca, onde eles te contam como foi pensado aquilo. Se é, tipo, uma campanha... Eu sei que tu atende hoje a Eduarda Galvani, né? E, assim, perfeitas, né? A Eduarda Galvani faz vestidos maravilhosos. A Duda, a gente tem uma história. Eu fui estagiária da Duda. Meu Deus! Estagiária da Duda. E posso me aprofundar? Que Claro, por é bem favor. longa, assim. Eu fazia faculdade de moda. Por isso até eu tenho esse amor pela moda, então eu brinco, né, que hoje o meu trabalho ele é a intersecção da profissão que eu escolhi com a profissão que me escolheu. Então eu sempre sonhei ser designer de moda, pensava em ter ateliês e eu comecei a estagiar. E o que acontecia? Eu começava a dar pitaco no marketing e as pessoas me trocavam de setor, me colocavam pro setor de marketing. Eu ficava pé da vida porque não era o que eu queria. Sim. Até que um dia eu comecei. A gente teve uma questão financeira na minha casa que eu precisei ajudar a segurar as pontas. E eu comecei a usar os softwares que eu tinha aprendido na faculdade de moda para fazer o que na época era uns cardzinhos pro Instagram, né? Que hoje, né? Hoje já é muito mais... Hoje tem uma profundidade muito maior, mas na época era só fazer aquilo. E daí eu tinha trancado a minha faculdade e eu fui fazer uma entrevista na Duda Galvani e ela me disse que me adorou, só que ela não poderia me contratar porque era uma vaga de estágio. E eu não tava cursando a faculdade. Deu um mês, eles me ligaram e disseram, olha, a gente contratou um menino, mas acho que era tu. E por isso, vem aqui, a gente vai dar um jeito de fazer um outro formato de trabalho. Meu Deus. E eu fiquei 2 anos lá. E foi incrível, porque eu acho que foi a virada de chave que eu entendi que dava pra gente unir esses dois universos, sabe? O marketing, ele sempre teve muito dentro de mim, né? Eu venho de uma família de comerciantes. O comerciante, ele tem isso, né? De entender quais são os gatilhos que impulsionam a pessoa a comprar. E, ao mesmo tempo, esse olhar estético da moda tava muito intrínseco a mim. E por que eu tô falando isso? Porque hoje a Duda e eu somos sócios num outro projeto. Então, Pode falar? ainda não. Ai, meu Deus! Uma sociedade, primeiro na Dress Up Again, que é uma plataforma de vestido de festa second hand, sob medida, exclusivos. Daí agora a gente deu uma pausa nesse projeto e tem um outro projeto por vir. Vocês já podem seguir, é Heart and Science, nome. Vou botar aqui na tela pra vocês. Encontrar no Insta, assim. Mas só pra te falar sobre isso, assim. Temos um spoiler aqui ao vivaço, gente. Temos. E quando eu saí da Duda, eu fui trabalhar numa grande empresa, eu até me mudei pra Sapiranga pra trabalhar nessa empresa. E era uma empresa que estava acostumada a fazer campanhas, assim, com a Grazi Massafera, com a Sabrina Sato. Só que o que eu não sabia é que quando eu entrei pra ser social dessa empresa, a indústria estava falida. Então a gente tinha, assim, R$ 500 pra fazer uma campanha do tamanho que desse o mesmo impacto que uma campanha feita com a Grazi. Então, assim,
Na job, eu valorizo muito isso. Porque se sem budget a gente faz um baita barulho, com budget a gente faz chover. Sim. É o meu lema, assim. Então, trazendo muito isso. Claro, é muito bom quando o cliente confia no nosso trabalho e diz, não, eu vou te entregar um budget e eu quero que tu faça acontecer com isso. Mas também é possível fazer acontecer sem budget. Um exemplo, tá? Essa coisa de influencers internos, que a gente tem a Carla Cimedi, que é um baita case, né? As pessoas se interessam muito por ver esse backstage e é uma tendência muito forte, né? A gente mostrar pra dentro, não tanto só pra fora. Temos também a Rafaela Furlaneto da Vicenza, que é um case aqui do nosso estado. É verdade. Persona da marca. Eu acho muito interessante. A Carla Cimedi eu acompanho super. E ela realmente traz toda a essência da vida dela, que tem tudo a ver com a marca dela. Assim como a Rafaela também. Ela é muito diva, eu amo os looks dela. E ela é realmente a cara da Vicenza, né? Se tu for olhar hoje, o pessoal que compra, muito se inspira nela também, sabe? E eu acho que tem muito a ver isso. E é um lado muito positivo para quem quer investir, né, num marketing mais interno, porém é meio difícil, porque tem algumas pessoas que esses dois cenários, essas pessoas meio que nasceram para isso também, né? Ou não sei se, tipo, conseguiram chegar lá através, né, de resources ali, mas tem gente que fala, eu não consigo aparecer na frente da câmera, e eu imagino que tu também deva lidar com isso, né, em algum cliente teu que não quer aparecer, não quero. Não, e eu vou te dar um exemplo, tá? Eu tô o tempo todo no backstage. Hoje eu vim aqui falar, a primeira pergunta, gente, eu gaguejei 15 vezes. Vocês podem botar corte disso, eu tô ali, ó. Deixa eu começar de novo. Seja destacada, eu não gostei disso. Porque é diferente, tu tá na frente da câmera, mas eu acho que vai se tornando natural. Então, eu também não aceito aquela resposta do tipo assim, eu não apareço e ponto. Eu sempre questiono, quem sabe a gente experimenta. Sim. Que talvez o resultado que tu queira, ele tá nisso, de tu expor um pouquinho mais, de tu mostrar a tua essência. O que tem de gente que é mega espontânea, mega engraçado, e que na rede social é uma coisa engessada. É verdade. Não tem problema aparecer de roupão. Hoje eu tive uma cliente que apareceu de roupão, ela disse, tu acha muito ruim? Eu falei, não, isso é tu. Sim. Então, e passa a essência de verdade da pessoa, exatamente. né? Já puxando esse gancho da Carla Cimedi e da Rafaela, elas são pessoas que hoje bombam muito no Instagram. E o que tu acha sobre isso? Porque eu acho que tem muitas marcas também que devem te contratar com essa vontade, quero bombar no Instagram. O que tu vê disso? Tu vê que isso realmente é algo importante para uma marca hoje em dia bombar, viralizar, principalmente que é o que as pessoas falam, eu quero fazer um vídeo para viralizar. Daí, muitas vezes aquilo não vai transmitir o que a pessoa precisa, mesmo que ela viralize, sabe? O que tu pensa sobre isso nas estratégias? Então, gente, eu acho que o Meta, ele tá cada vez mais frustrante nesse sentido, assim. A gente tinha umas métricas muito melhores há uns anos atrás, então o cliente que me busca com o intuito de viralizar não é o meu perfil de cliente. Assim, eu busco elevar o nível de consciência do cliente para que ele entenda que muitas vezes ele vai, bombar, viralizar, e vai ter um público totalmente desqualificado. E 1000 perdões a palavra, tá? Mas o que tem de gente se prostituindo pela viralização? Sim. Porque pra mim, o meu terror é quando chega uma cliente que me diz assim, eu quero atingir um público de um ticket médio que ganha 50 mil reais por mês, e daí chega pra mim e diz, eu quero fazer aquele vídeo da trend que tu cai da escada e daí pega o... Gente, Sim, não tem nada a ver, né? o teu público, ele vai pedir uma elegância na tua comunicação, Sim. né? O luxo, ele não diz que ele é luxo. O luxo é silencioso. Então, a gente precisa se portar de uma forma diferente. E, claro, tem o perfil que é mais engraçado, que faz sentido, mas pra mim não vale tudo pela viralização, de forma alguma. Eu também acho que não. E é justo isso que tu falou, assim, a viralização, ela é extremamente desqualificada. Ela pode te trazer ali um número, mas esse número vai cair. Porque as pessoas vão começar a te acompanhar depois e elas vão ver, isso aqui não é o que eu queria e tal, e vai lá te dar um follow, porque ele não é... Eu vou te dar um exemplo. Aquela moça que disse pra criança que não podia sentar na janela do avião. Ela virou por 15 dias influencer. Cadê ela? Porque não era nada a ver com ela, né? O negócio, ela do nada viralizou. Ela tava com, 2 milhões, eu acho, seguidores, né? Uma coisa assim, absurda, da noite pro dia. Mas fez ali umas publicidades pra Magazine Luiza, acho, e foi. Passou, os minutinhos de fama que ela teve, né? E o que tu acha que hoje é essencial pra uma marca se destacar no digital? Eu acho que é consciência. Tu saber quem é o teu público e saber como conversar com ele. Então, por isso que quando um cliente entra na job é muito engraçado, porque é sempre igual. O cliente chega muito ansioso, assim. Ele chega, amanhã vai ter post. Eu digo, calma. Então, a gente faz todo um estudo estratégico inicial para que a gente entenda com quem que a gente está conversando, qual que é o público ideal do cliente, qual que ele converte hoje,
Qual que são as linguagens que a gente vai usar? E aí sim, bolar uma estratégia sólida. Porque senão a gente tá falando não sabe pra quem, e muitas vezes o cliente ele quer atingir um público de 25 anos, mas o produto dele tem uma cara 50 a mais. Só que isso acaba tendo um ruído de comunicação muito grande e gerando uma frustração. Então, por isso que esse estudo é muito importante. Então, eu diria que a coisa mais importante pra ter uma consistência na rede social é tu entender com quem tu tá falando. Sim. Entrando um pouco bem, eu queria assim bem a fundo como que funcionam digamos, pacotes assim que vocês oferecem, porque tem algumas pessoas que não sabem muito bem. Tipo, esses dias eu tava conversando com uma menina e ela falou assim: eu queria muito trabalhar com marketing, eu queria muito ter uma agência. E às vezes eu acho que a gente vê a parte glamurosa e não sabe muitas vezes o que tem por trás. Então, assim, como que vocês atuam hoje? Vocês vendem, por exemplo, eu sei que tu faz bastante cobertura de eventos, vocês fazem shooting. Tu também tem o espaço, que depois a gente vai falar sobre isso. E vocês fazem, tipo assim, nós temos a estratégia que a gente monta pra tua marca do mês ali. Daí vocês fazem tantas postagens, vocês fazem a comunicação de design. Como funciona? Então, cada agência tem sua própria estratégia, né? Na Job, a gente sempre entrou com um posicionamento de que a gente não vende, por exemplo, pacote de posts, porque a gente não acredita nisso. Senão, a gente acaba postando por postar, e eu acho que cada post tem que ter um objetivo específico. Vai ser pra gerar uma prova social, vai ser pra gerar autoridade, vai ser... Enfim, existem 1000 objetivos que a gente pode estar querendo com aquele post. E se a gente vende um pacote de post, é pra pessoa estar ali e pronto, sabe? Então, o nosso pacote principal é uma gestão global de social media, tá? Quanto que custa, você vai me perguntar? E a resposta depende, e não à toa, assim, porque cada cliente é um cliente. Então, a gente faz questão de entender quais são as necessidades e como é que a gente pode ajudar esse cliente. Vou te dar um exemplo. Tem clientes que falam, não, tem uma loja, circula muita roupa, eu preciso que toda semana vocês venham aqui pro conteúdo tá sempre fresco. A gente tem clientes daqui a pouco que são médicos, que a gente pega também esses nichos. O médico não tem mais de um turno por mês pra gente estar lá com ele. Então, a gente precisa otimizar esse turno. Então, tudo isso, nosso tempo é calculado, e a gente bola uma estratégia e a gente bate com o cliente quais são as necessidades dele pra aí sim entregar um orçamento. Então, por exemplo, a gente já teve cliente que começou com postagem 3 vezes na semana e nos disse assim: olha, Guta, toda vez que a gente tem postagens no Insta, o nosso e-commerce cresce não sei quantos cliques, 1000 cliques. Vamos postar todo dia? Ok. Daí a gente vê esse pacote, reformula pra atender o cliente da melhor forma. Então é bem personalizado, assim. É bem personalizado. E daí tem uma segunda coisa que a gente percebeu, assim, que tem muita gente que não tem o budget para investir nessa estratégia global, né? Que exige um investimento de tempo também da pessoa e da gente, e também financeiro, né? Então, a gente vende pacotes de captação, que é basicamente um turno onde a gente vai até o cliente, a gente alinha os roteiros, tudo mais, a gente grava, edita e entrega os vídeos em até uma semana. Então, a gente vende essa parte de vídeos, né? Nós somos uma agência nativa do digital que tem necessidade desse dinamismo, então a gente faz só conteúdos mobile. E basicamente é isso. E como a gente sempre esteve presente em shoots com clientes, e eu sinto que pra ter um movimento de marca, a gente precisa dessa agilidade de mostrar que tá fotografando, de mostrar modelo, de mostrar backstage, tanto no Instagram como na redezinha, a gente acabou fazendo uma parceria com uma galera dos eventos que nos disseram: gente, vocês têm esse know-how de fazer um conteúdo totalmente estético, totalmente com storytelling em tempo real, por que vocês não trazem isso pros eventos? Então, esse é um terceiro serviço que a gente presta. Então, casamentos, 15 anos, a gente vai lá, acompanha a noiva, até, não sei quando isso vai ao ar, mas na semana que vem a gente vai estar cobrindo o casamento da Bárbara Heck, que foi do BBB, super legal. Vai ser aqui em Porto Alegre? Vai ser em Gramado. Ai, que chique. Então, esse é um terceiro pilar, assim, da Job. E a gente, às vezes, sentia falta de ter um espaço bonito, clean, pra gravar conteúdo. Porque, às vezes vai num consultório, vai numa loja, às vezes o cenário é super poluído, às vezes a luz não é legal. Então, a gente, como tu já deu spoiler aí, a gente criou o Job Content Studio, que é basicamente um lugar onde a gente tem vários cenários diferentes pra gravar conteúdo. Agora, atende os nossos clientes lá dentro do estúdio. Então, se você contratar uma diária de gravação,
da Job, você pode ter acesso a isso. Perfeito, viu? Já tem aí o pacote completo, já tem tudo entregue, né? A pessoa vai lá e filma e edita e entrega pronto. Exatamente. Perfeito. Falando um pouco sobre a parte de relacionamento com as marcas, eu vejo que tu tem realmente os relacionamentos muito consolidados com os teus clientes. Como que começou isso? O início do teu approach, assim, foi tu que foi até os teus clientes? Teve gente que veio até ti? Olha, o relacionamento que eu tenho com os meus clientes é muito engraçado, assim, porque hoje eu tenho clientes que eu posso chamar de amigos. Uhum. Lá atrás, quando eu te falei que eu comecei a fazer uns freelas com cardzinho de Instagram, começou com eu fazendo pra uma prima minha, que tem uma estética no interior, em Passo Fundo. E as amigas começaram a achar legal, as colegas, e foi indicando uma, que foi indicando outra, que foi indicando outra. E assim a coisa foi escalando. Daí, quando eu fui trabalhar no interior, nessa grande marca, foram 8 meses lá e eu falo, tudo de bom e de ruim que eu aprendi foi lá. Uhum. Então, assim, foi uma escola, né? E quando eu voltei, eu pensei, eu vou tirar um tempo off. Só que a notícia tinha se espalhado que eu tava de volta no mercado. Uhum. E a coisa começou a acontecer. Então, eu brinco, sem querer, quando eu vi, eu tinha uma agência. Uhum. Todo mundo foi te procurando, Foi assim? me procurando. E claro, né, a gente não pode viver de indicação, mas eu sinto que o cliente que ele é indicado, ele é tão mais qualificado porque ele já tem um carinho pelo teu trabalho, ele já admira de alguma forma. Então, por exemplo, eu fiquei um tempo no ateliê da Duda, daí um tempo a gente fez as redes sociais pessoais dela, depois, agora a gente tá com esse terceiro projeto. Então, assim, quantas pessoas viram o trabalho, foram lá perguntar, quem é que tá fazendo isso? Eu adoro isso. Então, a pessoa já tava conectada com o nosso olhar, já tava conectada com o nosso senso estético. Então, a coisa fluiu muito mais leve, sabe? Sim. Então, é isso. Quando eu vi, hoje eu tenho 11 meninas trabalhando comigo. Sim, teu time é gigante hoje, né? Nós somos uma agência só de mulheres. Isso é muito legal Sim. também. Sempre. Maravilhosa. Mas, enfim, e eu faço questão de conhecer o cliente, sabe? Isso é uma Uhum. coisa da minha personalidade. Porque às vezes, quando tu conhece, tu sabe as fragilidades dele, tu sabe as forças dele, e assim tu vai conseguir posicionar ele da melhor forma possível e até compreender, às Sim. vezes, uma cobrança mais forte que ele vai te fazer, alguma coisa. E eu acho que é do jogo, sabe? Marketing é sobre relacionamento. É, né? Mas eu acho que isso também vai realmente muito da tua personalidade, porque dá pra ver que tu tem uma relação com as pessoas que tu trabalha, né? Tipo, como se fossem teus amigos, não só teus clientes, né? E eu acho que é isso que faz a diferença pra ti. E até com a equipe da Job, sabe? Eu faço questão de ter um lugar feliz de trabalhar, que as gurias trabalhem com sangue no olho, com vontade de crescer junto. Sim. E, gente, eu tenho meninas que trabalham comigo há 3, 4 anos. E que antes da Job ser uma agência já estavam comigo. Então, assim, teve uma menina, eu até vou contar isso com vergonha pra vocês, que ela entrou. Eu entrei nessa grande empresa e eu não conseguia mais dar conta das clientes que eu tinha lá no interior. E daí eu joguei no Instagram, uma menina de Santa Bárbara me chamou e disse, eu quero trabalhar contigo. Nossa. Daí eu falei, mas eu não tenho pra te pagar. E ela disse, quanto tu pode me pagar? Eu falei, R$300. Ela falou, tô contigo. Nossa. E hoje ela é mais antiga da Job, cresceu com a gente. Então, assim, isso pra mim dá muito orgulho, sabe? Afinal, a Job, ela cresceu principalmente pra pegar empreendedores que estão extrapolando aquela parte de, eu vou fazer tudo da minha marca, eu preciso de alguém pra ter certeza que a minha marca vai estar bem posicionada nas redes. E pra todo mundo crescer junto. Eu acredito muito nisso, de pegar na mão de um de outro e todo mundo vai colaborando pra Sim. fazer o mercado girar e, enfim. Eu também acredito muito nisso. A gente tava ontem falando com a nossa convidada que veio ontem, ela falou assim, vamos lá, a gente se ajuda, vamos atrás, sabe? Pode ser que no momento não seja uma coisa que vá te beneficiar tanto com aquilo, financeiramente, principalmente, né? Mas assim, no futuro aquilo pode te dar um retorno muito maior, ou conexões que vão te trazer esse retorno, né? Então, eu acho muito bom isso. Falando um pouco sobre o rebranding que as marcas passam, nós temos exemplos aí que recentemente a Jaguar passou por um rebranding, marca de luxo, e também temos a Boca Rosa, que teve totalmente a sua estética diferente ali, comunicação. Quando que vale a pena fazer um rebranding? O rebranding, ele precisa ser feito quando a marca extrapolou o que ela era no início. Então, assim, muitas vezes a marca tá presa a uma comunicação que talvez seja 30%, 50% do que ela tem pra falar. Então, às vezes ela cresce, ela engloba mais públicos do que ela imaginava no início. Isso vem de encontro com aquilo que eu tava falando, que às vezes a marca nasce com o intuito de atingir um público, mas no futuro ela vê que o público potencial dela
é outro completamente. Então, nesses momentos, né, a marca precisa transcender ao seu branding inicial. Uhum. E o que tu acha, tipo, quando tu tá indo pra um caminho, tá? Talvez tu começou uma marca, tu tem ali a tua persona, que vai ser teu cliente, e aí, no meio do caminho, isso vai se moldando pra outra coisa. O que que tu faria, assim? Porque, às vezes, eu penso, tipo, se eu for ter uma marca um dia, o meu público vai ser tal. Se no meio do caminho, ele começar a ir pra um lado de coisas que eu não gosto, o que que eu faria? Porque, assim... Mas daí a gente vai, assim, é uma coisa até filosófica, não? Filósofos antigos deixavam bem claro isso, de que, no final das contas, o objetivo de uma empresa é ter lucro. né? Muitas vezes a gente fica tão bitolado no branding que a gente não sabe recalcular a rota. E muitas vezes uma marca precisa fazer roupa não pro que a dona gosta, Sim. fazer pro que o público quer. Isso é difícil, né? Isso é muito difícil. E assim, a gente respeita muito quando os clientes ficam presos naquilo e é o que eles querem. Muitas vezes são pessoas que não estão só pelo financeiro. Sim. Estão pelo lúdico. E tudo bem, é lindo. Isso é muito legal. Mas gente que tá realmente no corre precisando, tipo, que não tem outra opção. Eu fui assim, eu precisei que a job desse certo. Eu fui me adaptando ao mercado. É isso que eu ia perguntar, assim, tu já teve algum cliente que tu atendeu que nada a ver com o teu estilo ou com o teu Então, gosto? hoje a gente atende, nós somos agência oficial de uma das maiores construtoras do Brasil. É. Pra nós, quando eles nos procuraram, foi assim, what? Uhum. Mas será que tem fit? Enfim, eles são. Eu não uso e-mail, gente. Não uso e-mail. Uhum. Eles são totalmente corporativos. É e-mail, invites, não sei do que. O que eu fiz? Eu entendi que era um nicho de mercado, uma oportunidade gigantesca. Eu entendi dentro da minha equipe quem tinha aquele perfil Uhum. e desenvolvi pessoas pra atender aquele tipo de nicho. Sim. E é isso. É, porque naquele momento também, como pode não, né? Tipo, uma super oportunidade. Claro, acho assim, muitos momentos os nãos que a gente diz são muito importantes. Sim. Mas quando existem essas oportunidades gigantescas, A gente se molda, né? a gente se adapta. É trocar a gasolina do avião com ele andando. Ontem, olha, mais uma. Trocar gasolina é bom, né? Então, a outra menina falou trocar o pneu do carro andando, agora trocar a gasolina do avião andando. Muito bom. Mas é toda a mesma conexão. É, a mesma coisa. É porque, às vezes, a gente precisa dar o start indo, né, no caminho. A gente vai vendo o que a gente vai fazer. Mas, enfim, vamos para o nosso bate-bola agora. Bate-bola focado em marketing. Tendências de marketing que está bombando agora. Gerar comunidade. E muito bom. Rede social que mais entrega resultado hoje. Então, gente, eu sou uma nativa do Instagram. Eu gosto muito da plataforma. Eu me identifico muito com a plataforma, mas a gente não pode ignorar o TikTok. O TikTok, ele tem potencial de alcançar novas pessoas. Muito louco. E o meu TikTok é 100% diferente do teu, que é 100% diferente do dele. Uhum. O TikTok tem um algoritmo que ele entende as profundezas da tua mente. É muito doido, né? Tipo, eu tô achando o TikTok melhor que o Google pra pesquisar Eu coisa. pesquiso tudo no TikTok. Eu também. O Google, o TikTok é a minha Wikipédia. Uma estratégia infalível pra engajar público. Humanizar a marca. Humanizar. Tipo, mostrar mais o backstage. Mostrar mais o backstage, mostrar o que deu errado. Uhum. Legal. Uma marca que tu admira pela comunicação. Acho que é a Loewe, porque é uma marca de luxo muito foda, mas que entendeu a modernidade e conseguiu botar umas coisas de inteligência artificial, mas sem perder a essência, sabe? Uhum. Legal. Teve uma outra que eu vi agora que tem Jacquemus. Jaquemon maravilhosa. É aquele cara, né? Que é um cara o dono. Ele faz umas coisas bem diferentes, né, nas redes sociais. Muito. É a nova Mosquito, né? É. Faz sentido. Tem bastante a ver, né? Uma métrica que tu acompanha com atenção. Tempo de retenção. Porque a gente consegue ver até onde o vídeo tava interessante, o que as pessoas querem ver, até onde elas ficam no vídeo. Eu tô pedindo todas essas dicas pra eu começar a fazer minhas estratégias. Ai, campanha marcante que você já criou. Gente, foi esse ano. Qual? Eu preciso voltar um pouco pra minha história. Pode. Eu sei que é bate-bola, mas Não tem problema, vai lá. lembra que eu cursei design de moda, né? Uhum. Eu tinha o sonho de trabalhar no Nova York Fashion Week. Ai, Quando eu fiz a minha transição de carreira pro marketing, que eu fiz a minha pós, eu, por um lado, senti muita dor, porque eu achei que eu tava abrindo mão desse sonho. Uhum. Esse sonho, assim, que pra mim era muito grande. E esse ano, a Job foi contratada pra fazer a cobertura do Nova York Fashion Week pra uma marca aqui do Sul. Eu vi. E
gente, o que deu de resultado, e foi um ganha-ganha, assim, sabe? Quando várias pessoas com a mesma vibe, a mesma vontade de fazer acontecer vão, e eu não tenho palavras. Ah, eu vi. Eu imagino quando tu recebeu essa proposta, como foi pra ti, né? A minha vontade foi de ligar pra minha psicóloga. E dizer, no fim dá tudo certo. Viu, tu tava certa! É só continuar que vai dar tudo certo. Ai. A principal diferença entre uma marca presente e uma marca relevante. Ah, eu acho que é presente a que tá ali com constância, e é relevante a que, por algum motivo, não apareceu e as pessoas sentiram falta. Então, esses dias, óbvio, né? Tenho todas as minhas ponderações contra, mas a gente precisa dar o devido crédito pra Virgínia. Uhum. Esses dias ela passou 24 horas sem aparecer, tinha gente dizendo: eu vou pro hospital, você tem que desaparecer. Meu Deus. Então, de alguma forma, com um certo público, ela gerou uma necessidade de acompanhar aquilo. É. Então, a gente não pode negar que ela é uma comunicadora, né? Sim, e é muito doido, porque assim, não é o estilo de conteúdo que eu gosto de assistir, mas às vezes eu entro e eu fico assim, assistindo, sabe, tudo que ela posta, porque é tipo um reality, né? Tu tá vendo ali e é. Eu falo isso às pessoas, porque eu não assisto, mas eu adoro Instagram só pra ver as mesmas postas que ela faz. É, às vezes. Vou contar uma coisa humilhante pra você. Conta. Você não vou contar pra ninguém. Eu amo a Mayra Card no TikTok. Sério? No TikTok, eu também gosto. Gente, por que ela não contratou uma arquiteta? Ela é péssima. Ela contratou duas. Contratou agora? Mas no início ela não tinha contratado. Tinha? Sei tudo da obra da Eu achei que ela. O Augusto ainda falou: Meu Deus, mas quem foi que fez essa parede? Eu falei: Ela não contratou uma arquiteta. Contratou duas. Meu Uma pra cada um. Sabe? Aí devia ser caríssimo. Não, acho que tudo na publi. Mas, o que eu acho, tá? Ela encontrou uma linguagem no TikTok que ela é muito viciante de ficar vendo. Eu vou ter que olhar também. Tu olha, Vou olhar. depois vai ser o teu segredinho oculto. Tá bom, pode ser. É que nem o da Virgínia, né? Mas agora eu já contei. Mas a minha mãe é viciada na Virgínia. Frequência ideal de postagem para engajamento real. Tem que aparecer no stories todos os dias. A gente pensa assim, eu tenho uma loja numa rua movimentada aqui em Porto Alegre, né? Qual o potencial de pessoas passarem ali na frente? Daí vão ver a plaquinha aberta ou fechada. Gente, dentro da rede social tem um potencial gigantesco que as pessoas vejam a plaquinha de aberto ou fechado. Se é segunda, 11 da manhã, tu ainda não postou nada, o que as pessoas vão achar? Que a tua loja tá fechada? Então, assim, tu precisa estar presente. Claro, não é estar presente a ponto de postar qualquer coisa, mas estar presente de forma relevante. Uhum. Mas no feed, no mínimo, 3 a 4 a 6, 7, mais. Por semana. Pra ser real. Sobre essa coisa dos stories, a gente sabe hoje que quanto mais tu posta, menos o Instagram te entrega. O que tu acha que realmente é melhor? Tu postar, independentemente das visualizações, ou fazer uma estratégia de tipo, vou fazer um lançamento, não vou postar nada, vou deixar pra postar uma coisa que será um lançamento pra ter o máximo de visualizações. Eu acho que depende. Porque daí, porque a gente sabe por que isso aconteceu, né? Se tu posta uma coisa no dia todo nos teus stories, depois que acabar o teu story, o Insta vai poder botar um anúncio. Então, se tu postar 50, vai demorar 50 telas para vir um anúncio. Então, o Instagram está incentivando a gente a postar menos. Mas aí tu pensa aquela tua comunidade que realmente gosta de te acompanhar. Tu vai abandonar ela em virtude disso? Eu acho que é furada, sabe? Sim. É meio complicado isso, né? Mas eu tento. É difícil porque eu fico tão triste. Tipo, às vezes eu posto umas coisas muito legais e eu penso, nossa, me esforcei pra fazer isso, sabe? Daí. Eu te entendo. Eu postei uma taça de vinho esses dias que eu sumi no final de semana, que a minha Margarita, né? E eu postei uma taça de vinho, deu tipo 2.000 visualizações. Isso nunca dá nisso. Que ódio isso, sabe? Daí tu vai postar uma coisa super interessante, uma campanha lá que tu fez. 500 visualizações. Dá uma frustração. Algo que testou e nunca mais faria. Entrar numa trend só pra ganhar hype, mas que não tem a ver com a marca. Eu acho que também não vale muito. Imagina uma marca, tipo, que nem tu falou o negócio do luxo, essa foi muito boa. Que tem aqueles videozinhos. Aqueles videozinhos, tipo, sei lá, a pessoa pulando e dela cai num balde d'água. Daí tipo... aparece o produto. Gente, Gente, isso é muito miqueira. Mas realmente, não dá pra gente entrar em tudo que a gente vê na internet. Vamos ser mais seletos. E foi isso! Que prazer! Amei o nosso episódio. Espero que o pessoal em casa consiga fazer boas relações e ter uma comunicação ótima no Instagram agora. Verdade. Qualquer coisa, dúvidas que vocês quiserem trocar ideia, me chame no Instagram, que eu vou
tá disponível pra conversar. E se tu tem uma marca, já sabe aí, ó, Job pode trabalhar com você. Seja ponto job. Ah, isso é uma coisa, as pessoas acham que o nome da job é Seja Job. Por causa do Insta. E Job, as pessoas devem achar também que é... Não, eu criei antes de acontecer as meninas do job. É, né? A gente brinca. É que Job, na verdade, o teu é Joy of Being, né? É Joy of Being. É, job é o apelido. É. Então tá, beijo!